Bom dia, meus alunos do quarto ano. E aí, tudo bem com vocês, meus queridos? Bom, hoje nós estamos na nossa quarta videoaula referente à disciplina de língua portuguesa. Peço-lhes, por favor, que peguem o caderno, façam o cabeçalho, coloquem a data de hoje e escrevam Apostila 2, páginas 48 a 59. Estaremos trabalhando os assuntos busca e seleção de informações, leitura interpretativa, uso da vírgula, substantivo e tabela, divididos aí em 2 vídeos, ok, pessoal? Então, o que são essas buscas, né? E essas seleções aí de informações? Na verdade, nós buscamos, né, por palavras ou por expressões, né, ou por histórias, as quais nós temos curiosidade, não é verdade? Então, surgiu uma necessidade, uma curiosidade, vamos lá e pesquisamos, seja enciclopédias, seja pela internet, mas essa busca parte de uma curiosidade, né? De uma necessidade de buscar mais acerca de um assunto específico. E essas informações, né, que vêm aparecendo para nós, mediante essa busca, precisam ser informações verdadeiras, corretas, né, pessoal? Então, é necessário que, ao pesquisar pela internet, se atente bastante à questão do site, se é um site verdadeiro, não é verdade? Um site onde está ali respondendo corretamente. Aqui na nossa apostila, na página 48, é colocado um pequeno texto falando sobre Cronos, o tempo, ou seja mais forte que um titã. E aqui é falado sobre o tempo também. Vocês até observarão que tem algumas lacunas. É um texto pequeno, tem algumas lacunas, e essas lacunas estão aqui propostas porque vocês poderão fazer uma pesquisa e colocar a palavra que está faltando nesta lacuna. Sim, é uma forma de levá-los a pesquisar, a buscar essa informação e colocar nas lacunas, as palavras adequadas. Então, vocês podem colocar o título, né, na internet e pesquisarem ali o texto, virem acompanhando o texto e onde houver a lacuna, vocês preencherão com a palavra que está faltando. Aí, mais à frente, nós temos a parte que fala sobre o uso da vírgula. Nós temos aqui algumas expressões, né, a respeito do texto e que vem assim nos mostrando a questão, sinalizando a questão de como colocar essas vírgulas. Então, eu vou estar lendo com vocês 4 frases, né, e vocês observarão quando que nós utilizamos aqui estas vírgulas. A primeira frase diz o seguinte: oceano, céus, crio, hiperion, jápeto, Tétis, Febe, Temis, Teia e Minimosine são os outros 11 titãs. Na verdade, vocês podem observar que entre um nome e outro temos vírgula, não é verdade? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as vírgulas foram usadas para separar os termos de uma enumeração. Sim, então aqui essa enumeração é uma lista que pode ser de palavras, no caso que são nomes, não é verdade? Ou expressões colocadas lado a lado. Temos na segunda frase a seguinte questão: a mãe de Zeus entregou uma pedra ao marido e disse: tome, vírgula, Cronos, vírgula, mais um filho para você. Então, vocês observaram que temos aí uma vírgula também. Na verdade, temos duas. Tome, vírgula,
Cronos, vírgula, mais um filho para você. O que significa a expressão da vírgula nesta frase? Aqui significa o seguinte, que as vírgulas foram usadas para isolar o nome do Titã, que é chamado por sua esposa. Temos a terceira frase que diz: Oceano, o comandante das águas, teria gerado todos os mares, os rios e os riachos. Observaram que eu dei uma pausa em alguns momentos? Isso, porque ali entrou uma vírgula. E aí é a terceira frase. Essa frase surgiu para trazer o entendimento de colocação das vírgulas, que neste caso elas foram empregadas para isolar uma expressão explicativa e marcar uma enumeração de expressões. Finalizamos no finalzinho também com a palavra e, ok, pessoal? E por último, temos a seguinte frase: Já Céus, avô de Apolo, um deus bem poderoso, era também avô de Ártemis, uma deusa selvagem. Também fiz pausas em alguns momentos para o quê? Sinalizar que haveria ali a necessidade de vírgula. Então, elas surgiram aqui porque elas foram usadas para isolar expressões explicativas, ok? Então, vocês estarão virando a página, na página 50, observarão o seguinte: haverá um texto e esse texto diz: Já Céus, avô de Apolo, um deus bem poderoso, era também avô de Ártemis, uma deusa selvagem. Quais são as expressões explicativas que aparecem nesse trecho? Então, pessoal, vocês ouviram aí as expressões que eu citei agora, ok? 2. Faça linhas ligando essas expressões aos substantivos que elas explicam. Então, nós temos, já Céus, avô de Apolo, um deus bem poderoso, era também avô de Ártemis, uma deusa selvagem. Vocês podem fazer aí a setinha ligando os substantivos a que eles estão ali sendo direcionados, estão sendo explicados, ok? Então, número 3. Você se lembra de outras palavras com significados relacionados ao tempo que venham de Cronos? Então, vocês podem pensar aí, Cronos. Quais palavras que vêm aí de Cronos, que dá a ideia, né, de semelhança na palavra que vem de Cronos? Então, vou falar uma para vocês, tá bom? Por exemplo, cronômetro, né? Então, tem aí a semelhança, não é verdade? Lembra a palavra Cronos. Número 4. Quando lemos que Cronos devora seus filhos, também podemos entender que isso representa algo que faz parte da vida de todas as pessoas. Trata-se da ideia de que. Então, pensem bem aí, gente. Vocês vão ler o texto e vão estar respondendo aqui, ok? Por sua atitude de proteger o filho Zeus, podemos dizer que a mãe do bebê foi o quê? Então, o texto eu falei, né, eu mencionei ele resumido, mas vocês estarão lendo e vão ali chegar na parte da mãe, né, dele. Então, vocês estarão respondendo essa questão número 5. 6. Leia as frases a seguir. Além de Cronos, havia 11 titãs, criaturas poderosas, com características inacreditáveis. Minimosine, guardiã da memória, da lembrança, preserva as ciências e as artes. Agora complete a frase a seguir. As vírgulas nas frases dos itens anteriores foram usadas para isolar expressões. Expressões o quê? Então pensem aí. Vocês podem até tirar lá de exemplo que foi mencionado, né, explicado anteriormente.
Agora, nós temos aí um momento de novas descobertas, né? Onde tem um pequeno texto também, falando sobre uma pesquisa realizada sobre horas de sono, né? Em média, cada um dos alunos que estão aqui citados, o nome deles, eles tinham determinadas horas de sono por noite. Então, vocês podem observar o seguinte: uma criança diz que tem 10 horas, outro diz que dorme 9 horas, outro diz 7, outro diz 10. Então, depende aqui da criança, né? Então, vocês aqui observarão nomes de 30 crianças e cada uma tem ali um tempo, uma duração de sono. E no número 7, vocês farão o seguinte: agora é preciso organizar em uma tabela os dados obtidos. Lembrem-se que vocês estudaram tabela nas aulas anteriores. Nós falamos sobre tabela, em matemática vocês aprenderam também tabela. Então, aqui nós vamos estar colocando na tabela a parte que diz horas de sono. Nesta primeira coluna é a horas de sono. E depois na segunda coluna é número de alunos. Então, são horas de sonos e números de alunos, ok? 8. No total, quantos alunos foram entrevistados? Eu acabei falando, né, anteriormente. Quem se lembra aí? Que aluno costuma dormir por mais horas. Então, fazendo a análise lá de cada aluno, né, vocês observarão quem é, né, o aluno ou a aluna que dorme mais horas. Quantas horas dorme esse aluno? Que aluno costuma dormir por menos horas? Quantas horas dorme esse aluno? Então, vocês poderão responder. 13. Agora, anote o número de horas dormidas abaixo de cada coluna do gráfico. Vocês se lembram, na aula passada, nós falamos aí da tabela, eu expliquei que aquela tabela que nós estávamos estudando, ela representava uma tabela com duas colunas e depois dos dados colocados ali, nós retiramos aqueles dados e montamos o nosso gráfico. Então, aqui na página 53 é proposto a questão do gráfico. Então, vocês estarão colocando números de horas dormidas dentro dos quadradinhos no gráfico, ok? Número 14. Se você observar, existem palavras que têm relação com o tempo e que vieram da palavra Cronos, que era o guardião do tempo. Você sabe o nome do objeto mostrado na imagem e o que essa palavra significa? Então, é somente observar. Eu até citei o nome lá atrás, mas vocês podem observar a imagem e escrever. E o significado podem pesquisar no dicionário, ok? Número 15. Vocês poderão fazer o seguinte: releia esta passagem do primeiro texto. Temos horário de acordar, de almoçar, de sair e de chegar. Temos horário para tudo. Explique por que as vírgulas foram empregadas nessa passagem. Então, pessoal, a próxima parte vai ser no vídeo 2, ok? Aguardem aí.